Olá, queridos irmãos que estão conosco nesse culto da fé. Prazer enorme poder estar compartilhando novamente a palavra com vocês, aqui com a Betel. Eu espero que essa palavra cumpra mesmo o propósito de Efésios 4, que possa gerar não só a motivação, mas possa gerar maturidade, desenvolvimento, possa contribuir com a sua vida cristã. Afinal, quanto mais maturidade a gente desenvolve, mais autonomia, mais força, mais sabedoria e mais autoridade espiritual dentro dessa maturidade nós temos. Então, a palavra que eu queria compartilhar hoje, ela começa, eu gosto muito, esse é um texto que tem sido tônica para a minha vida ministerial. Eu queria começar com você, onde a gente terminou na minha última pregação, no Shema Israel, que está em Deuteronômio, versículo 6, onde o Senhor tirou o povo do Egito e traz eles para esse lugar de libertação no deserto. Ele promete que levará eles para um lugar melhor, traz para eles para esse lugar, mas o povo ainda tem uma mente e um coração de escravo, uma mente do coração, o corpo deles, eles saíram do Egito, mas a mente e o coração deles ainda é uma mente e coração de escravo do Egito. Imagina, eles eram netos, tataranetos de escravo, toda a cultura e educação deles apontava que eles não eram bons o bastante, apontava que eles precisavam de mestres para dar alimento, que eles não seriam capazes de produzir a sua própria cultura e sustento, e essa alma de escravo Deus queria tirar deles, e aí Deus deu para eles aquilo que é o maior mandamento da Bíblia, também é o texto mais importante do judaísmo, do cristianismo, que é o Shema Israel, onde Deus diz o seguinte, através de Moisés para o povo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E lá em Marcos 12, no versículo 30, Jesus vai repetir essas palavras que foram faladas ali em aramaico. Jesus vai traduzir aqui no hebraico, Jesus vai traduzir elas da seguinte forma: Marcos, capítulo 12, vamos lá, Marcos 12, versículo 30, Marcos 12, 30. Vamos começar do 28 aqui, ó. Um dos mestres da lei, então Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus lhe respondeu assim: o mais importante é esse, e recitou o Shema Israel: ouça o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único eterno, o único Deus. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e todas as suas forças. Então, olha só, Jesus cita e Jesus acrescenta esse com todo o entendimento, mas na verdade não é Jesus que acrescenta todo o entendimento, é a tradução, porque lá no Shema Israel, quando eles usaram a palavra Nefesh Levav, já significava com todo o entendimento, com todas as emoções e com todas as suas forças, com toda a sua alma. A importância disso tudo está na primeira palavra: ouça, ó Israel. Porque não é somente a importância desse primeiro mandamento, mas dessa ordem de Deus, você precisa ouvir. Você precisa ouvir o que está sendo falado, você precisa ouvir esse mandamento. Então Jesus repete aquilo que chama de ouça, ó Israel, só o Senhor é seu Deus. E se Ele é o seu Deus, se Ele é o sustento, se Ele é toda a sua força, para você ir bem, o que você precisa? Você precisa apontar para Ele, teu pensamento, teu coração e as tuas atitudes. Então Deus falou isso para eles no deserto, para tirar a mente deles do Egito, para tirar o comportamento, a mentalidade de escravo, de quem nunca ia crescer, quem nunca se achava bom o suficiente, que achava que nunca ia poder construir, que nunca podia gerar. Deus falou: não, vocês podem, mas vocês precisam pôr a mente e o coração de vocês em Deus. E Deus deu essa chamada, e Deus está dizendo para mim e para você: você pode sim passar por todas as coisas e todas as circunstâncias naquele que te fortalece. Sim, você pode passar por isso. A Bíblia fala ali em João: no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, porque ele sabe que sobre a aflição nós não temos poder, nós vamos passar. Mas ele diz: você pode passar por aflição e você pode ter o bom ânimo, você pode construir. Jesus diz: eu não digo isso para que vocês se angustiem, mas porque vocês tenham paz em mim. Vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então o que ele está dizendo, aponta a tua mente e teu coração para mim, aponta a tua mente e teu coração para Deus, aponta a tua atitude para Deus. Então nós precisamos ter um coração em Deus. Deixa-me orar com você. Pai amado, eu peço que cada irmão, que cada irmã, que cada família que está ouvindo essa mensagem agora, em nome do Senhor Jesus, tenha os olhos do seu entendimento aberto. Que sobre o conhecimento que cada irmão aqui tem de Cristo Jesus, o próprio Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre cada um, sobre todos nós. Espírito de sabedoria e revelação, ilumine os olhos do nosso entendimento, nos leve para esse lugar de esperança, nessa casa, nessa família, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Então agora que nós entendemos, e eu peço que Deus revele isso profundamente para você, agora que nós entendemos que o propósito de Deus é que a gente olhe para Ele, para que a gente possa percebê-lo, para que o nosso coração possa apontar para Deus e não para os problemas, assim como o coração de Davi. Todo mundo viu o gigante, ele viu a grandeza de Deus, Deus estava sendo ofendido e ele poderia representar e Deus ia agir através da sua mão. Caleb, quando todos chegaram na porta da terra prometida, viram os gigantes e diz assim, olhamos para nós mesmos e nos vimos como gafanhotos. Olha só, o povo, Davi não olhou para o gigante, olhou para Deus, mas o exército estava olhando para o gigante, morrendo de medo. Na situação de Josué e Caleb aqui na terra prometida, o povo olhou para os gigantes, mas eles olharam para o seu pequeno tamanho, para eles mesmos. Mas Josué e Caleb olharam para quem era o Deus da promessa, não só somente para a promessa, mas para quem era o Deus dessa promessa. Então esse lugar onde a mente e o coração apontam para Deus o tempo inteiro é o convite que Deus está fazendo para mim e para você, dizendo, vem, põe tua mente e teu coração em mim. Você vai ser forte na hora da angústia, você vai ser forte na hora da tribulação, mas não permita que o seu coração e a sua mente vá para outro lugar. Vá para o que o governo diz, vá para o que a mídia diz, aí passa o dia ali no Instagram, na internet, olhando a vida dos outros, olhando problema, olhando dores, ouve o que o vizinho fala, ouve o que a pessoa na rua fala, ouve o que a televisão está falando e vai angustiando, vai entristecendo, aí olha para si mesmo e pensa, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu sou dessa raça, da outra raça, eu sou pobre, eu não tive berço, eu tenho dificuldade, eu consegui alguma coisa na vida, mas eu estrago tudo sempre que consigo, eu só faço escolhas erradas, eu só dou problema. Às vezes a gente repete palavras que a gente ouviu na infância, na adolescência, eu sou burro mesmo, eu não dou conta, eu sou muito pequeno, eu não sou pastor, eu não sou líder. Eu vi esses dias, a Bíblia é uma coisa para ser interpretada pela mente pastoral, espiritual não é. A Bíblia está aqui para mim e para você, irmão. A Bíblia, quando você começa a ler, principalmente os evangelhos, você percebe como ela é prática, como ela é simples para o nosso dia a dia. Deus quer dar para você essa intimidade, porque quando você aponta o teu coração para a palavra de Deus, teu coração aponta para Deus. E eu queria destacar aqui com você 3 vozes que nós escutamos quando nós não apontamos a mente e o coração para Deus, e esse é o centro da nossa palavra. Essas 3 vozes, a primeira delas está em Números 11:4, que é um versículo muito interessante. Eu nunca imaginei. Quando eu peguei esse versículo, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que era isso. Eu sempre achei que o povo de Israel, esse povo é reclamão, esse povo é murmurento, esse povo está sempre reclamando, está sempre murmurando. Mas olha o que Números 11, versículo 4 diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas começaram a queixar-se e dizer, se tivéssemos carne para comer, lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também nos pepinos, melancias e alhos porosos, das cebolas e dos alhos, agora perderemos apetite, nunca mais vermos nada senão esse maná, o maná que Deus proveu do céu no meio do deserto. Olha que interessante, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, enchesse de gula. Se a gente não está com o coração e a mente apontado para Deus, a primeira voz que a gente ouve é a voz do estrangeiro. É aquela pessoa, quem é o estrangeiro? O estrangeiro é aquele que está no meio do povo de Deus, que estava no meio do povo de Israel, mas a sua mente e o seu coração nunca satisfaz com o que tem. Está sempre pensando naquilo que não tem e naquilo que tinha no Egito. Naquilo que acontecia lá atrás, naquilo que podia ter antes e não pode ter agora, conseguia antes e não consegue agora. Quando eu e você, quando o ser humano está olhando para as promessas, para o que queria, para o que gosta, Deus está olhando para uma coisa, para quem nós nos tornamos no deserto. Veja bem, o povo estava olhando para a promessa e para a terra prometida, mas Deus estava olhando para o povo. Você talvez hoje está olhando para a sua promessa, não tem problema. Você está olhando para onde você quer chegar, não tem problema. Mas Deus está olhando para quem eu e você nos tornamos nesse momento, onde ainda às vezes passamos por aflições. Mas a primeira voz que eles ouviram era a voz desse estrangeiro, uma pessoa que está no meio do povo,
que anda como o povo, que fala como o povo, mas quando você encontra essa pessoa, teu coração se enche de angústia. A pessoa está sempre falando do que não tem, do que não dá, do que não há, de como era, do que está errado. Sabe, irmão, eu não estou querendo dizer que não pode falar daquilo que está errado na igreja. Nós somos uma organização de seres humanos, todos nós estamos crescendo em Deus, tentando andar mais próximos de Deus, se desenvolvendo, buscando a Bíblia, apontando a mente e o coração para Deus a cada dia, mas ainda somos humanos, somos falhos nos nossos relacionamentos, nas nossas organizações. Então, querido, nunca vai ser completamente perfeito e não tem problema ver uma coisa que não está legal e precisa melhorar. A questão é a disposição do coração que esses homens tinham. Eles não estavam falando porque eles queriam que alguma coisa melhorasse, eles não estavam falando para encher o coração do povo de esperança, temos o maná agora, mas já vamos chegar na terra, temos o maná, mas vamos crescer. Não, eles estavam olhando para o passado e vivendo no passado. E como Davi falou para Salomão, quem está com os olhos no passado não consegue perceber a presença de Deus, não consegue pôr a mente e o coração em Deus. Jeremias fala para Israel assim, em 29:13 de Jeremias ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o seu coração. Coração é a mesma palavra que usa no Shema Israel, que nós estamos usando aqui. Todo pensamento e sentimento aponta para Deus, mas não. Esses homens estavam com o pensamento e sentimento apontado para trás e começaram a contaminar a igreja, contaminar o povo de Deus. Então eu tenho duas perguntas para você. Você ainda está ouvindo o estrangeiro? Você ainda gasta tempo escutando a conversa, a voz de pessoas que só falam mal, só falam que está errado e não trazem uma solução? Sabe, quando você vê que a pessoa não está querendo solucionar alguma coisa, ela está querendo mostrar que ela viu que está errado e falando e reclamando. Como é que você sabe? Quando o teu coração começa a se angustiar, só se angustiar, só se angustiar, conversando com aquele diálogo. Agora, essa é uma pergunta, se você tem conversado e ouvido só o estrangeiro. A outra pergunta é, irmão, se de repente o estrangeiro não é esse sentimento que está no seu coração e ele tem tornado você o estrangeiro. Você é aquela pessoa que vê tudo que está errado, mas em vez de conversar com alguém que pode ajudar, conversar comigo, não, eu nunca vou ser ouvido, ninguém nunca mais me ouvir, mas ali no seu ambiente com as pessoas você fala, você reclama, você discute, e aí as pessoas vão ficando angustiadas e teu coração se entristece também. Quando você senta na mesa com os teus filhos, você tem trazido à memória aquilo que traz esperança, como Filipenses 4 diz. Ou você só está falando dos problemas, das dores, do que dá errado. Imagina o coração de um filho, onde o pai e a mãe, quando vai orar, nunca ora com esperança, nunca ora com alegria, ora sempre na angústia, na tristeza. Então, a primeira voz que eu queria que nós parássemos de ouvir e que você colocasse, que você ponha a tua mente e o coração em Deus, você para de ouvir essa voz, é a voz dos estrangeiros. A segunda voz, Tiago, capítulo 1. Vamos abrir lá, mas quase no final da Bíblia. Em Tiago, capítulo 1. Então, a primeira voz que nós ouvimos longe de Deus é a voz do estrangeiro. E aí a gente tem que lutar para não ouvir, mas para nós também não sermos o estrangeiro. Aquele que está na igreja, mas o coração e a alma pensa só naquilo que está lá fora. Tiago 1, versículo 12, a segunda voz. Feliz é o homem que prospera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelos seus próprios maus desejos, sendo por esses arrastados e seduzidos. Então, quando o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, o pecado, após ser consumado, gera a morte. Sabe, querido, como é o homem que persevera na provação, como precisa ser feliz quando estamos passando por provação, nós percebemos que Deus está querendo levar a gente para um lugar de maturidade. É uma seleção de maturidade a provação. E o passar pela provação gera perseverança, gera esperança no nosso coração. Só que nós precisamos entender que quando nós não estamos com a nossa mente e nosso coração apontado para Deus, a segunda voz que a gente ouve é a voz da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas dores, dos nossos traumas. Quando a gente está mal, quando a gente está triste, quando a gente está traumatizado e esse trauma vem num momento de memória, num gatilho de tristeza, numa angústia, a nossa carne é a primeira que grita alto, é o estrangeiro e depois a nossa carne. E a gente fica, o diabo me tentou, e a tentação veio. Não, a tentação não veio, irmão. A tentação vem de dentro do nosso coração. Então precisa manter a mente e o coração em Deus. E eu quero aqui, trazer a terceira voz que a gente pode ouvir. Então, a primeira é o estrangeiro, é o murmurador, é aquele que só faz chucarrice, gozação e murmuração com as coisas dentro da igreja. Ele está aqui, mas o coração é como quem está lá fora. Só pensa no que passou, no que não teve, no que não tem.
e nunca traz uma solução. A segunda é a voz da nossa carne. Quando a gente está em dor, vem ira, mágoa, tristeza, raiva, dúvida, incredulidade que a nossa carne traz. E a terceira voz está aqui em Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3 diz o seguinte. Você tem que saber decor, igreja. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta do pecador, não assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, tem sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à ribeira das águas correntes, dá fruto na hora certa e suas folhas nunca murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui ele está falando, agora, não é mais de alguém que está dentro do povo, e parece com que e pensa tem o coração só no que está lá fora, no passado, e também não está falando da nossa carne, da nossa tentação. Aqui ele está falando da voz daquele que é do ímpio, da voz daquele que é pecador e zombador. O ímpio, o pecador que ele está falando não é a pessoa que comete um pecado, mas é aquele que vive em pecado como se não precisasse de Deus e não devesse prestar contas a Deus, e esse é o ímpio. E fatalmente esse cara vai estar na zombaria, vai estar zombando, vai estar rindo, porque uma forma de você fugir da culpa é fazer uma zombaria. Então essa pessoa, ela vive como se não precisasse de Deus. Ela vive em pecado, ela está lá fora, ela não quer saber de Deus e ela ainda zomba das coisas de Deus, das coisas da vida. Então são essas três palavras, são essas três vozes que quando nós estamos afastados de Deus, nós escutamos. E olha que interessante. O contrário desse é aquele que encontra satisfação na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ele agora começa a dizer, a gente viu as três vozes que nós ouvimos quando não ouvimos a Deus, quando estamos longe de Deus. E agora ele está apontando para a voz que nós ouvimos em Deus. Aquele que encontra sua satisfação na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto à beira das águas correntes, ou ribeiros de águas correntes. Ou seja, você tem provisão, alimento e frescor o tempo inteiro. Olha que bom ter uma vida com Deus, que se tem a sensação de frescor e não de peso, não de dor, não de amargura, mas de frescor. Na hora certa dá o seu fruto, no tempo certo dá o fruto, não é antes nem depois. Suas folhas nunca murcham, folhas falam de remédio e sombra, aquilo que você produz na vida dos outros. Cristo em vós a esperança da glória. Você gera sombra, frescor, paz, e você também gera suporte, alimento para o outro, remédio para o outro. E tudo que ele faz prosperará. Mas pastor, qual a diferença? Assim, como é que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Olha só, João 14, 27. Vamos lá para o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14. Olha que lindo Jesus falando. Versículo 15. Vamos começar do 15. Opa, é 14. Não, 27, me perdoa. Versículo 14, 27. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estão com vocês, mas o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz, e a minha paz lhes dou, não como a do mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, e nem tenha medo. A paz que Jesus nos dá, a voz de paz que Jesus nos dá, ela não dá como o mundo dá. O mundo dá paz só quando está tudo bem. O que Deus quer dar para mim e para você na sua voz é paz, mesmo num ambiente de tribulação. Então, meu querido, por último, eu quero ler com você Filipenses 4:8. Por quê? Porque a gente falou de como era o coração e a mente do povo e o resultado que eles tiveram de não olhar para Deus e só olhar para a tribulação, de não ouvir a Deus no momento da tribulação. Depois a gente viu as três vozes que a gente escuta, que nos mantém nesse lugar longe de Deus, que a gente escuta quando está afastado do Senhor. E agora eu queria ler com você em Filipenses, no capítulo 4, abre comigo lá. Filipenses capítulo 4. Em Filipenses capítulo 4, no versículo, vamos começar do versículo 4, irmãos, que é tão bonito esse texto. E ele vai falar como apontar o nosso coração para Deus, a nossa mente em Deus, as nossas atitudes em Deus. Olha só. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Sejam
seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Está falando de alegria de ação, de sentimento e atitude. Perto está o Senhor. Agora olha lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graça. Oração é o diálogo com Deus, é o falar com Deus, é o estar o tempo inteiro em conversação. Pai, nesse dia estou na tua presença, vim para te adorar. Pai, toma conta desse estar com Deus, estar falando com Ele, agradecendo, olhando, vendo, orando, esse diálogo com Deus, essa vida de oração baseada no Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. O estudo, mais tarde podemos trazer até o estudo do Pai Nosso. O Pai Nosso nos orienta uma forma de você orar. É a primeira forma de manter o coração em paz. Segundo, com súplicas. Súplicas é aquele clamor: Deus, isso está difícil, está dolorido, eu preciso. É quando você põe o joelho no chão, derrama tuas lágrimas. Quando você clama pelo teu filho, quando você clama pela tua mãe, pelo seu pai, pela sua filha, pelos seus netos. Quando você clama por alguém: Pai, isso aqui está difícil. Pai, olha essa nossa vida financeira, essa dificuldade, Pai, essa doença, essa dor. Você faz Deus saber o teu pedido e você, por favor, Senhor, faz com clamor, com súplicas. E aí que a gente tem um diálogo com Deus na oração. A gente tem um clamor fervoroso nas súplicas. Vem a terceira forma, e ação de graças. Porque se a gente clama em súplica, em clamor, em súplica, em clamor, e nunca tem ação de graças, não há força e paz no nosso coração. Então clama por aquilo que precisa, mas sempre tenha uma oração de alegria, uma oração de gratidão ao Senhor, mesmo no meio da angústia. Porque a Bíblia diz que se na hora da angústia nos mostrarmos fracos, pouca será a nossa força. Mas ele está fazendo, você não precisa ter pouca força. Coloca teu coração, tua mente no Senhor. Versículo, vou ler o 6 e o 7, então. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ação de graça. Apresentem vossos pedidos a Deus. E olha só, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O coração e a mente, está falando a mesma palavra. Levav nefesh. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com a sua mente. E a paz que excede todo entendimento guardar o coração e a mente de vocês. E ele termina o texto. Eu convido você a ler Efésios 4, de 1 a 10, porque é legal demais. E ele termina assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nessas coisas, pensar, você pode trazer o teu pensamento para esse lugar. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, irmãos, que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Mas isso não é fruto somente da minha oração por você. Eu orar que a paz do Senhor guarde o seu coração é uma bênção. Eu faço isso por você. Mas a paz do Senhor, ele está falando, ela vem quando você, ao invés de ficar ansioso, você vem diante do Senhor com oração, com ação de graça, com súplica. E nesse momento, todas as outras vozes se calam, porque a voz do Senhor, sim, aí, é como o som de muitas águas. Como assim, pastor, como o som de muitas águas? Em 3 textos da Bíblia, 3 textos da Bíblia nos confirmam. A voz do Senhor é como um estrondoso, como o som de muitas águas. Se você já foi numa grande cachoeira, especialmente aquelas que dá para você entrar embaixo, ou talvez como as cataratas, que você não consegue entrar embaixo, mas você chega perto. Quando você está longe, você consegue conversar. Aí você vai chegando perto da água, aquele barulho vai aumentando, aumentando, aí você nem consegue, você tem que gritar e ninguém te ouve. Porque o som das muitas águas é assim, quando você está perto dele, ele abafa todos os outros sons. Então vem para perto do Senhor. A voz dele é mais poderosa que a sua dor, que o seu medo, que os seus traumas, que as suas tristezas. Não, vamos orar, ele está falando, ore, clame, põe as súplicas, mas tem ação de graça. Medita na lei do Senhor, busca a palavra do Senhor, pratica o que ela tem ensinado. E aí a paz que excede todo entendimento vai encher o vosso coração. Muitos de nós cometemos o erro, a gente espera estar em paz, a gente espera se sentir bem para fazer as coisas, mas é justamente o contrário. Deus está dizendo para você, a minha paz não é como a paz do mundo, que quando está tudo bem ela vem. A minha paz, ela vem em todo o tempo, mas põe o teu coração em mim. Escuta, ó Israel, Ele é o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus, ninguém é soberano como Ele é, e Ele te ama, Ele é soberano sobre a sua vida. Então vem com Ele, em oração, súplicas, ação de graça, meditando na lei do Senhor, tendo nela o seu prazer. Tudo quanto fizer prosperará. E a paz que excede todo entendimento encherá os vossos
corações. E é isso, meu irmão. Eu desejo que a paz de Deus não é só chegar na igreja. Agora, a próxima vez que você chegar na igreja e falar, irmão, graça e paz, ou falar a paz de Deus, a paz do Senhor para um irmão seu, que seja muito mais que uma palavra, que seja algo que você tenha alcançado e buscado em Deus. Você tem se colocado debaixo da cachoeira, porque não adianta a voz ser o som de muitas águas e você se manter longe dela. Agora, quando você chegar debaixo dessa cachoeira, que é a voz do Senhor, no dia a dia, com graça, oração, súplica, com palavra, com relacionamento com os irmãos, com o ambiente da casa de Deus. Aí sim, eu te dou certeza que a paz que excede todo o vosso entendimento inundará os vossos corações, estrondosa, abafando o som das nossas dores, curando os nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre seu coração com alegria e com muita paz. Pai, eu oro pelos meus irmãos, que haja paz sobrenatural, mas que haja agora uma sede da tua presença e da tua palavra, uma fome da tua presença e da tua palavra, que enche essa casa, que as orações e as súplicas sejam ouvidas do céu dessa casa, mas também com a mesma força seja ouvida a ação de graça e gratidão por quem tu és, pela tua enorme salvação e por tudo que tu tens feito em nossas vidas, e simplesmente pelo dom que temos de poder respirar, falar, comer, trabalhar e viver nesse mundo que o Senhor nos criou, até que um dia possamos estar com o Senhor aí no lugar eterno, com o corpo glorificado na tua presença eternamente. Amém, amém e amém. Que você, assim como vai estar na presença eternamente, já possa estar agora na presença de Deus, com a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima.